Essa é recente, essa foi cobrada esse ano, 2023. Vestibular FAMEMA. O que é FAMEMA? Não sei, porque tem tantos vestibulares. É a faculdade de memes e maravilhas. Isso aí, isso aí. A FAMEMA é a Faculdade de Medicina de Marília, interior de São Paulo aqui então. Não é pessoal, meme de maravilha. um abraço pessoal da FAMEMA. Essa é uma questão em relação à China e Taiwan. As tensões entre China e Taiwan foram aplicadas pela presença de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Estados Unidos, em agosto de 2022, à ilha. A presidente da Câmara dos Estados Unidos, você lembra dessa história? Ela foi para Taiwan e você tinha uma negociação entre China e os Estados Unidos e ela meio que atrapalhou isso, ela foi para Taiwan. Aí ele fala assim, essas tensões remontam, qual que é a ideia do conflito? Alternativa A, Primavera Asiática. Primavera asiática? Clima? Quando fala em primavera, quer dizer que tem revolta. Nem tem a Primavera Árabe de 2011, é que está aflorando, eles usam esse termo. Primavera de Praga. Nossa. Eles chamam isso, primavera, que tem Gente, o povo muito difícil. o povo se revoltando. É um apelido que eles dão. Então seria o povo se revoltando contra o governo. Guerra Fria. Revolução Cultural. Pode fazer o Silvio Santos aqui? Olá, aproveitou. D. Guerra Civil Chinesa. E é Revolução dos Guarda-Chuvas. A questão quer saber, na onde que surgiu isso? China, Taiwan. Guerra Civil Chinesa. Não tem como, né? Eu acho que tem muita gente que confunde essa e fala sobre Revolução Cultural, que é depois. Porque a Guerra Civil é 1949? 45 a 49. Isso, né? logo 49 depois da terminou. Segunda Guerra Mundial. A Revolução Cultural é da década de 70, né? 68 a 78. Isso, aí o pessoal confunde, porque são dois temas, inclusive isso é legal, são dois temas que são cobrados um logo depois do outro, ou às vezes na mesma matéria. Fala muito essa questão de Taiwan. Às vezes fala, e às vezes fala também sobre como que foi o processo da Guerra Civil. Quem que eram as pessoas que estavam envolvidas, os líderes políticos, foi feita na onde, por que que aconteceu. E a guerra anterior, que é com o Japão, também é falado? Menos falada, às vezes ela é lembrada. Às vezes ela pode ser citada em questões relacionadas à Guerra da Coreia, que ela apoiava, né, a Coreia do Norte. Então durante a guerra. esses três, sempre colocar a China como uma imagem negativa, você acha? Alguns colocam sim, outros não. Você tem vestibulares que são neutros, que eles querem só saber o que foi. Aí ele não faz críticas. Alguns outros vão tentar colocar de forma negativa e alguns outros colocam de forma positiva, mas acho que é mais neutro. Sem fazer julgamento. É o que foi e pronto. Sem fazer um julgamento prévio, né? Hoje estamos com um convidado especial, o professor Pedro. Você é professor de História e Filosofia. E Sociologia. Ele é do canal... Parabólica. Eu achei essa palavra muito difícil. Parabólica. Inclusive, eu assisto a Chinesa da China mesmo e você está no canal Colomulado. Que a gente fala tudo sobre a China. Eu sou professora de chinês. Eu vou conhecer a China no vestibular brasileiro. E eu vou ser aluna hoje. Agora que responsabilidade, né? Eu te ensinar sobre a China, sobre como que é cobrado no Brasil, né? Eu acho isso bem interessante, né? Porque lá na China, eu estudei história e tal, mas com certeza é bem diferente. Então tenho muita curiosidade também de como aqui no vestibular fala sobre a China. Você que está assistindo aqui, fala aí o que você aprendeu na sua escola, né? Sobre a China. Também tenho curiosidade. Você falou que não tem muito, né? Sobre a China, né? Na verdade. Desde a LDB, que é a lei que fala da educação brasileira, obrigatório que os professores de história tenham formação sobre continente africano e continente asiático, porque faz parte da formação do povo brasileiro. Só que como são várias regiões, a gente costuma comparar com uma colcha de retalhos. Dentro da China mesmo, a gente acredita que você tem várias culturas diferentes, assim como é no Brasil. Mas você tem os focos, são direcionados para algumas áreas. Então se estuda mais, por exemplo, na China, uma história mais recente, século 20 e 21, do que anterior a isso. Hoje em dia tem se estudado muito, principalmente na geografia. A chamada guerra comercial entre China e Estados Unidos, que todo mundo quer saber, aí o pessoal estuda bastante hoje isso. Mas aí já é mais para geografia. Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, de 2021. Neste mês de julho de 2021, o Partido Comunista da China está comemorando o centenário de sua fundação. Comemorou 100 anos. Em 49, esse partido liderado por Mao Tse-tung, é assim que fala mesmo? Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, mais rápido. Através de uma ofensiva
político-militar, venceu o governo chinês nacionalista dirigido por Chiang Kai-shek. 蒋介石 Isso aí. Esse é bem diferente. Que era apoiado pelos Estados Unidos. Os comunistas entraram em Pequim em janeiro de 1949 e no dia 1º de outubro proclamaram a República Popular da China. Isso é legal, as especificidades da Revolução Chinesa é correto apontar o apoio da burguesia chinesa ao Partido Comunista. Esse é o primeiro, já foi. A questão é grande, o vestibular do Brasil é grande. O apoio da burguesia chinesa ao Partido Comunista, a neutralidade das principais potências mundiais e o apoio decisivo do exército soviético. Não entendi. É só a primeira resposta. Não entendi. Tá falando que a burguesia O que é burguesia? apoiou. Burguesia são os donos das fábricas, pessoas ricas. Pessoas ricas. Donos das fábricas. E? Falando que apoiou a revolução comunista. Entendi. Isso é errado. É errado. É. É errado. A burguesia não apoiou. Quem apoiou são os povos. A Organização Nacional Deficiente do Partido Comunista, quer dizer que o Partido Comunista era todo desorganizado. Não, errado. Então eu já não preciso nem ver mais o resto, né? Porque tem um outro erro muito grande nessa resposta, que fala que apoiou o governo de Cuba. E porque Cuba virou socialista, mas foi em 1959, bem tempo depois. Estaria totalmente errado. Mas acho que queria colocar tudo no cesto, né? Eles têm esse hábito, né? De colocar todo mundo no mesmo e falar assim, é tudo igual, né? Tipo o Cuba. Porque não é outro país, né? Exatamente. Pela associação da história Da Revolução, né? A construção de um modelo socialista associado a preceitos capitalistas. Quer dizer, então, que o socialismo era igual ao capitalismo, a presença das brigadas internacionais, que são os grupos de apoio internacional, e o apoio militar da Coreia do Norte comunista. Quer dizer que a Coreia do Norte apoiou a Revolução Chinesa e a Revolução Chinesa era muito mais capitalista do que socialista. Não. Essa é fácil também, porque a Coreia era uma só, né? Isso, a Guerra da Coreia depois. Depois, sim. mas Em existia 51, 53, né? Isso. D. A existência de uma guerra civil, quer dizer que estava tendo uma guerra civil, de longa duração, quer dizer que vem bem antes, né? A progressão lenta do poder local ao poder central, então sair de regiões para assumir o poder na China, de regiões do interior da China para assumir o poder, fazer uma revolução, tomar o poder, e a decisiva participação dos camponeses na construção de uma ordem socialista. Então o povo camponês participou, correto? Sim. Você já estava fazendo medicina. Não, mas é muito interessante ver os errados. Porque tem coisas muito erradas, mas as pessoas confundem demais. Então, por exemplo, a Revolução Chinesa, você pode falar, ela é feita por camponeses, pelo povo. O processo de industrialização, ele é depois da Revolução, ou não? Sim. Aliás, o Partido Comunista, ele começa, o zona rural, porque as cidades mais ricas, era tudo dominada pelo outro partido, né? Que é nacional. Lá na China falou que essa revolução foi o campo, e aí vai para a cidade. Era muito zona rural. Por exemplo, minha família inteira morava na zona rural. Até minha avó mora na zona rural ainda, sim. Mas é interessante que a riqueza estava concentrada nas grandes Sim. cidades, e por isso que é uma revolução camponesa, né? O termo chinês é Nongchun Baowei Chengshi, zona rural cerca a cidade. Então fala bastante de guerra civil mesmo, né? A maioria. Tem uma aqui que é sobre processo de colonização, mas aí acho que é mais antiga. Vamos lá? Segundo o historiador italiano Scipione Guerratino, no início do século XIV, então vai lá atrás, né? A China da dinastia Ming era uma grande potência, com empenho na expansão marítima mundial. No século XV, um século depois, os chineses chegaram a Calicut, na Índia, antes de Vasco da Gama. Porém, por volta de 1440, a expansão marítima chinesa estagnou, parou. Antes de contornarem a África e chegarem até o mar Mediterrâneo. Falou que a navegação chinesa era maior,
Ela parou em 1440. Ao levar em consideração as informações acima, qual das opções abaixo identifica corretamente os motivos da China não ter descoberto a Europa? Essa aqui parece que é mais difícil, né? Um pouquinho. Eu quero saber. Com imensa densidade populacional, com muita gente, as dinastias chinesas tiveram muita dificuldade em organizar e educar o povo para práticas comerciais e marítimas. Os investimentos na educação da população foram perdidos, pois não há interesse na manutenção do letramento dos trabalhadores. Por consequência, o cabedal intelectual necessário para o comércio marítimo não prosperou. Como tinha muita gente, eles não conseguiram dar conta. A inexistência de registros que comprovem interesses em investir nas grandes navegações eram marcas características do exército chinês. Sua verdadeira preocupação era a defesa do território por meio da expansão da Grande Muralha da China, o que garantiu a proteção e o isolamento da cultura chinesa por todo o período da Idade Moderna e Contemporânea. Eles não tinham interesse em investir fora, eles preferiam construir a muralha para poder proteger a população local. Mas a muralha já existia faz muitos Já estava anos. em pé. A China é considerada uma civilização vegetal. Ela não anda, fica parada. Ou seja, direcionava sua alta densidade populacional para a agricultura e não para o trabalho nas florestas, para produzir navios. Porque o navio é produzido na floresta porque você derruba as árvores. E eles focavam mais em agricultura, sobrevivência do povo. Da mesma forma, os comandantes dos navios eram funcionários do império e não comerciantes, interessados em lucro. Diferente dos negociantes europeus, ansiosos em ampliar as riquezas. Então quer dizer que eles não tinham ambições como os europeus para ficar ampliando riqueza. Eles estavam preocupados mais com a questão da agricultura, de plantar. Então eles estavam muito mais focados na zona rural do que, por exemplo, nas florestas. O povo chinês não tinha interesse no desenvolvimento comercial, pois os familiares direcionavam os jovens para trabalhar no exército ou na produção alimentícia. Logo, não possuíam conhecimento técnico comercial e matemático para iniciarem empreitadas econômicas para além das suas próprias fronteiras territoriais, evitando assim as grandes navegações. Posso já fazer uma observação? Essa resposta é preconceituosa. Mas eles não tinham capacidade de ter conhecimento comercial nem matemático. Matemático, eu acho. Então essa é para pegar os comercial. Sim, tipo, olhando agora. O fato de você direcionar não significa que você não saiba. Se você quer direcionar para o outro lado. O desenvolvimento comercial terrestre era muito mais importante às dinastias chinesas. Por causa disso, grandes empreendimentos foram perpetrados, pois o crescimento territorial chinês foi fruto de forte investimento na economia e no sistema de trocas de mercadorias. As navegações eram consequência irrelevante, quer dizer que não valia para nada, da expansão comercial naquela época. Navegação não servia para nada para enriquecer. Acabou? Acabou. Nossa. É quase uma redação, né? Pois é. Eu acho que é terceiro. Isso, acertou. Perfeito. A China comercialmente é gigantesca até hoje. E isso não foi aprendido agora. Sim. Ela sempre teve rotas comerciais ao longo da história toda. Sim. É mais de tipo estratégia, né? Direcionar para onde. Isso. Não significa que se você não quer fazer um comércio naquele momento, que você não saiba fazer. Acho que esse ponto é interessante. Porque os navios são do governo, não são comerciantes, então eles não estão buscando um lucro. Porque isso eu acho que fala na história da China também. Que os barcos, na verdade, foi mandado pelos governos. Na história chinesa falam que para fazer amizade e troca. Então não é ir para dominar uma terra, Entendi. Colonizar e tal. Essa é uma questão, inclusive, bem específica. Ela é pouco comum. Tanto é que eu tenho mais dificuldade com ela. É porque ele é uma análise, né? Já. Não é um fato, né? Isso. Agora essa é a menor. Essa é direta. Universidade Estadual do Ceará, 2019. Na China, desde o século XI, existe a impressão de livros. Assinale a opção que corresponde às técnicas criadas pelos chineses. Aí é sobre invenção. Aí sempre cada alternativa tem duas aqui. Xilogravura e tipografia. Xilogravura é a gravação em alto relevo em madeira. B. Ideograma e desenho. C. Escritas cuneiforme. Mas ideograma e... Tá.
Kanji é japonês, né? O kanji acho que é japonês. É japonês, mas é baseado no ideograma chinês. EAD é caligrafia e mandarim. Essa é difícil? Eu acho que... Não, eu acho que não é difícil, mas Eu tô falando que é a Aí acertou. Mas essa eu tive que pesquisar também, porque aí eu acho que tem um erro, é uma questão da pergunta. Aí quando fala em técnica, a técnica criada, o mandarim configura como uma técnica? Não, a mandarim é idioma. Então, por isso que não é AD. Poxa! Presta atenção no vestibular, né? Essa pegadinha. Porque se eu ver, eu falo, cara, mandarim, né? Óbvio. Mas o vestibular da Universidade Estadual do Ceará é bem difícil, assim. Várias pegadinhas. Agora tem a última aqui, que é da PUC do Rio Grande do Sul. Essa é um pouco mais antiga, é de 2013. Né? Com a morte de Mao Tse-tung, em 1976, a China, sob governantes como, aí o nome, Hua Guofeng, Deng Xiaoping e Jiang Zemin, sucessivamente passa a desenvolver um extenso programa de reformas econômicas. Depois do Mao Tse-tung, começa a ter um monte de reforma. Se aprofundaria, embora enfrentando fases de recuos parciais, em algumas crises, ao longo dos anos de 1980 e 90. Então é atual, né? Dentre os principais aspectos dessas reformas, é correto citar. Aí é uma pergunta sobre a questão econômica na China dos anos 80 para hoje. 80, 90 para hoje, né? A extinção da propriedade privada na agricultura. Extinção é tipo acabou. Sumir. Acabou. As pessoas não passam, ninguém tem mais casa dela. Aí na China hoje, a pessoa pode ter uma casa. Pode ter uma casa, mas a terra é pública. A terra é pública, mas a casa ela pode ter, ela tem o direito de viver lá. Sim. Não é? Sim. B. O fortalecimento dos empregos vitalícios no funcionalismo público. Uma pessoa, quando entra no trabalho, ela fica pra lá até a morte. Mesmo que ela cometa algum crime, alguma coisa. Não. Vitalício é isso. Não. C. O fechamento definitivo da Bolsa de Valores. Nossa. Isso, inclusive, é só você olhar hoje. Se tem Bolsa de Valores hoje lá, quer dizer que não fechou. Ele falou que fechou e não tem mais... Que fechou. É só você olhar. Não, se tem hoje... Tem. É uma técnica que eu utilizo muito. Tem coisa que fala assim, acabou isso, não acabou. Você olha, hoje tem ou não tem? Às vezes aconteceu e parou depois, mas geralmente não. D. A abertura do comércio internacional. Essa é. São as relações comerciais, né? Que antes de 80 e 90 era mais fechado. Na Revolução Cultural é mais fechado, né? Aí depois depois tem mais troca comercial com outros países. Só olhar no nosso redor, né? Que a gente vê celular, as empresas, você tem relações comerciais. Chega no Brasil, chega nos Estados Unidos. Tá no todo lugar. Mas eu começo aquela época. Naquela época, realmente passou uma chamada reforma econômica. Chama economia aberta. Isso é o que gera, inclusive, é uma das questões que gera mais dúvidas das pessoas. Mas a China é o quê? É socialista ou não é? Porque se tem comércio, não é socialista. Elas são 880. Se for de um jeito, não pode ser do outro. Então o pessoal fica falando, mas a China não é mais socialista. Mas é porque agora tem isso aí. Aí eles usam um termo agora que é... Agora não, né? Socialismo de mercado. É porque é um termo muito antigo que o mundo mudou muito, né? E todo país pode achar o próprio caminho, né? Então, usar um termo antigo para tentar adaptar. É engraçado que isso acontece também. Muitos alunos, né, estrangeiros sempre tentam usar a gramática do língua latina para tentar explicar a língua chinesa, mas são uma língua totalmente diferente. Tem a própria lógica, né? Eu acho que, funciona mais ou menos na China, assim, em relação a vestibulares da China e curiosidades, aí eu falo como professor de história, que os alunos, eles têm dúvida e acreditam nisso. Do jeito que aconteceu a partir da Revolução lá nos anos 40, tá do mesmo jeito. Aí ignora os 5 mil anos de história da China, que é o que a gente não sabe. Ignora antes e depois também. E depois. Aí, é só concentrar lá. Eu acho que tem muito julgamento. É como se pegasse a história do Brasil e falasse assim, o Brasil é igualzinho quando Portugal chegou. Não é igual. Sim, tem muito mais coisa. Não tem pessoal que fala fora do Brasil que acha que o Brasil é só floresta também?
tem. Então, sim. eu acho que é mais... Só tem floresta e café, né? Por isso eu acho que, tipo, matéria e história é muito importante. Nossa. Aprender, tipo, mais coisas na escola e conhecimento acaba preconceito e estereótipo. Sem julgamento, né? Sem julgar. Porque a gente às vezes julga muito a história do outro país, pensando na nossa. Isso dá fato, né? História é fato. O que aconteceu? Ou é ou não é. Acho que eu fui muito bem. Quem sabe daqui pra frente a gente podia aprender um pouco mais China. Então, se você assiste o vídeo até agora, as palavras são Mao Zedong, Jiang Jieshi, Hua Guofeng, Deng Xiaoping, Jiang Zemin. E uma frase: 农村包围城市。再见。